Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único unigênito, para que não morra todo aquele que crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o bem odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste de suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nossa Senhora de Fátima, Santo Expedito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentai-vos. Caros católicos, fiéis, devotos de Santo Expedito, e estamos celebrando essa semana, estamos vendo exatamente no texto bíblico, o Evangelho de João, o colóquio que Jesus tem com Nicodemos. E Jesus chega ao foco central. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que crer, mas tenha vida eterna. Jesus chega e fala a verdade para Nicodemos. Uma verdade dura, mas uma verdade que liberta. Às vezes nós corremos da verdade. Às vezes nós fugimos da própria realidade que Deus nos apresenta. E apresenta nosso Senhor a cruz, o Calvário. Olha para Nicodemos, é necessário que o Filho vá à cruz. E ele me amou muito, e por isso que me amou, me manda até a cruz. E o Nicodemos tem a dificuldade de entender e compreender isso. Que como que Deus ama e manda para a cruz? É o mistério da redenção. Amados irmãos, queridas irmãs, se nós queremos o paraíso, é necessário passar pelo tormento da cruz. A cruz é a redenção. E a cruz é a nossa salvação. Então, quem ama, luta por alguma coisa. Sofre por alguma coisa. Quem não sofre por nada, não ama absolutamente nada. E essa verdade é a verdade do cristianismo. Diferentemente de seitas que pregam um cristianismo sem cruz, só de glória, de promessas, de resoluções de problemas, não é um cristianismo de verdade. É um cristianismo com meia verdade, e meia verdade é uma mentira inteira. A nossa redenção passa-se pela cruz. E a cruz é um ato daquele que crê. Sem fé, nós não agradamos a Deus. Jesus faz um passo pedagógico com Nicodemos. Primeiro acolhe, apresenta e depois coloca a prática da vida cristã. Cruz diária. Está sofrendo o casamento? Entrega isso para Jesus. É por amor. Sofre por talvez uma justiça? Vou ficar por amor a Deus, porque Ele me amou primeiro, quando eu era pecador. Então eu amo agora na cruz. Eu vou honrá-lo com Ele na cruz. Perdeu alguém? Vou sofrer e entregar isso como nosso Senhor
se entregou, Nossa Senhora também entregou a Jesus na cruz o seu filho. Por amor, entrega total a Deus. Nessa entrega é por amor a Deus. Então, a minha cruz diária se torna uma cruz menor. Deus amou, enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para que o mundo seja salvo. A cruz não é condenação, a cruz é salvação. Lá na cruz já está estampado o amor extremo. Também esse amor extremo está a redenção e a nossa justificação. Redenção, porque o Filho se entrega com o objetivo, salvar o mundo. Redenção. O que é redenção? Pagar um preço. Ele assumiu todas as nossas culpas. Depois, o Filho glorificou a Deus. O Filho deu honra. Então, nós não esperamos o sábado santo para dizer: vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. O Filho se apresenta à autoridade, o Pilatos, e Pilatos diz: eis o homem. Ali está estampado o Cristo flagelado, está estampado a nossa fragilidade de pecado, a nossa fragilidade humana de cair, de trevas. Depois a cruz, vem a luz. Quem ama a Deus vive na luz. Quem não ama vive nas trevas. Por isso que eu iniciei dizendo a verdade. A verdade é a luz. E a verdade é Jesus. Não se salva sem Jesus. Salvação não entra no mundo sem Cristo. Sem Jesus não há salvação. E Ele é a luz. Hoje estamos celebrando Santo Expedito, padroeiro do Exército Brasileiro, de todos os soldados, todos aqueles que lutam pela nação e por uma causa maior. Santo Expedito é lá do primeiro século, do imperador, um dos piores imperadores, Diocleciano. Perseguia e matava cristãos católicos. Gosto sempre de lembrar que a gente fala cristão, né? É católico. O mundo sempre foi católico. A única religião cristã é católica. E o Diocleciano chamou Expedito, que provavelmente não é o nome dele, Expedito. Expedito é uma espécie de apelido que colocaram nele, porque ele era um soldado dedicado, um soldado prestativo, honroso. Ele se dedicava mesmo, ele fazia aquilo e acreditava exatamente no que estava fazendo. Comandava um exército, naquela época se chamava de legião. Seria hoje, se a gente for analisar o mundo moderno, seria um capitão, ou aquele que organiza uma corporação inteira, ou um centurião é aquele que cuida de 100 soldados, mas era um comandante do exército. Então, um homem que sabia tanto latim, e também sabia grego, hebraico, que o Império Romano se expandia para todo aquele império. E o Expedito, o que ele fazia? Perseguia cristãos e matava. E recebia honras, honrarias, porque matava cristão e perseguia cristãos católicos. Mas, diante de suas expedições, além de organizar o exército romano, manter a paz, a pax romana, manter todo o império organizado, diz para vocês que o Império Romano era muito organizado, que até os mendigos tinham uma roupa, uma manta, escrito lá, ó, mendigo, pedinte, e tão organizado que o exército romano era. E uma das suas expedições, o Expedito se deparou com experiências de testemunho da vida cristã. Pessoas que ele tentava matar e dizia: não, eu vou morrer por amor a Cristo. A virtude da coragem, da persistência, da fortaleza.
E uma dessas expedições, ele teve uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele disse assim: aquilo é uma verdade, aquilo é uma luz. Então eu vou deixar de ser pagão, cultuar os deuses pagãos, e agora eu vou cultuar o Deus único e verdadeiro. Só que ele era o comandante. Então eu vou deixar o prestígio, as honrarias, as mulheres, o poder, vou deixar. E sempre vinha na mente: amanhã, amanhã, amanhã. Não, eu vou me converter hoje, eu vou largar tudo. Amanhã, amanhã, amanhã. Ficou por um tempo. Aí o próprio demônio veio visitá-lo. Aqui diante da sua imagem, ele está com um soldado romano, com as honrarias romanas, e veio um corvo aos pés deles e dizia assim, ó: cras, 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 amanhã, amanhã, amanhã. E o expedito tinha um pecado, né? O pecado da procrastinação. Por isso que é cras, procrastinar. Mais tarde, mais tarde. Hoje a gente pode dizer é o preguiçoso. Amanhã, mais tarde, daqui a pouco. Aí faz em cima da hora. E faz tudo correndo. Fica estressado. Procrastinar. E ele pegou esse corvo e pisou na cabeça dele, que era Satanás. Amanhã, converta amanhã, expedito. Amanhã. Aí chegava amanhã, dizia para que era o outro dia amanhã. E ele pegou essa cruz na mão direita e levantou. Hoje, ou seja, hoje. A salvação é hoje. E depois da sua conversão, ele ficou um tempo como comandante. Só que agora ele não perseguia mais. Ele protegia os cristãos. O imperador ficou sabendo. E, como ele era um soldado romano, não mandou ele para a cruz. Só quem era judeu ia para a cruz. Cidadão romano não fazia isso. Ele é mais ou menos da região da Armênia. Então tirou ele de todos os poderes, açoitou Santo Expedito. Açoitou. O chicote tinha umas garrinhas em que pegava no corpo e arrancava a pele, do mesmo jeito que nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi ao suplício em silêncio, rezando e dizendo: é por Cristo, é por Cristo, é por Cristo. Aí o soldado dizia assim: mas não dói? Mas não dói? Você está quieto. É por Cristo, é por Cristo. Hoje, hoje, hoje. Como ele era um soldado romano, então, entre aspas, a morte não era de crucificação. A morte é pela espada. Como o Paulo tinha dupla nacionalidade. E também, como ele era romano, dupla nacionalidade, e também ali judeu, participava ali do culto, do judaísmo. Por isso que não é que o próprio Jesus trocou ele de nome, de Paulo para Saulo. Não, é porque ele tinha dupla nacionalidade. Então o Paulo teve a opção da cruz e a espada. Como ele era romano, a espada. Como o expedito era romano, então ele foi cortado a cabeça. Por isso que ele é conhecido das causas urgentes e urgentíssimas. Por quê? É agora, já. Porque ele declarou o hoje na vida dele.
A salvação, meus irmãos, não é amanhã, é já. Não é depois. Cristo não trabalha com o futuro, nem muito menos com o passado. Ele trabalha com o hoje. É o agora e o já. Nós vamos comungar e você vai apresentar no altar as suas cruzes e vai lembrar: eu permaneço fiel no casamento, eu permaneço fiel no namoro, eu permaneço fiel na minha solteirice, por amor a Cristo, é por amor a Deus. Então eu vou até o fim, não por mim, por Cristo. Então a cruz tem um outro sabor e um outro sentido. Ela se torna mais leve. Peçamos a intercessão de Santo Expedito, o padroeiro, e já rezo por todos os militares, que a graça de Deus e a conversão esteja no coração deles. E nós, por uma causa urgente e urgentíssima, pedimos a sua proteção. E vamos dar a nossa vida inteira por amor a Cristo, que vale o céu. Quando a gente tem amor a Cristo, a gente diz assim: eu perco tudo mesmo. Eu perco tudo. Na verdade, eu não tenho nada, mas eu ganho tudo. O céu. Não tem dor, sofrimento, só tem a Cristo que consola todas as nossas dores. A dor de Cristo é maior do que a minha dor. A minha pequena, diante da grandiosidade de amor que Ele tem para nos salvar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Ó Deus onipotente e todo-poderoso, que dispusestes a água, um dos maiores sacramentais, atendei com bondade as nossas súplicas e infundi nesse elemento a vossa bênção. Que vossa criatura, servindo aos vossos mistérios, receba o efeito da graça divina de expulsar os demônios, afastar as doenças, para que tudo for morada dos fiéis, for aspergido por essa água, se liberte do mal. Abençoe, santifique e exorcize esta água, para que possam expulsar o inimigo oculto e a casa dos fiéis, por invocação do vosso nome, se livram de todos os ataques. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sal, humildemente eu vos peço, Deus Todo-Poderoso, abençoe, santifique e exorcize esse sal, como mandastes o profeta Eliseu misturar a água para curar a sua esterilidade. Onde quer que for aspergido essa água, afaste Satanás e os seus anjos e nos proteja à presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos peço, Deus Todo-Poderoso, abençoe as velas que simbolizam a nossa fé. Nós somos da luz, não das trevas. Por isso, iluminai, Senhor, essa vela, que ao acender, o seu nome seja glorificado, como o círio pascal representa o Senhor, o ressuscitado. Abençoe, santifique e exorcize essas velas. Apresento-vos também os cordões, terços, medalhas, tudo que tem em vossas mãos, o óleo, o azeite, as roupas, os remédios, a carteira de trabalho, tudo que tem em vossas mãos. Também apresento a árvore genealógica, para que possa ser destruído qualquer palavra, qualquer insulto, maldição, predita pelos pais e até mesmo nós mesmos falamos para os nossos filhos. Seja quebrado, destruído todo o mal do poder das trevas, e que estes instrumentos que o Senhor nos deu, ajudai-nos a lutar contra o pecado e a morte e Satanás. Desça sobre todos esses objetos, dos quais não foram ditos os nomes, mas o Senhor conhece a cada um. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Senhor Jesus Cristo, onipotente e todo-poderoso, o sangue dos mártires que derramaram por causa do seu nome, e o Senhor, que as suas santas chagas e o seu sangue precioso possa nos banhar e nos proteger de toda maldade, adversidade ou qualquer coisa maligna que venham tramar contra nós. Senhor, no teu nome precioso, o seu nome que tem poder, apresento-vos essas pessoas que vieram logo pela manhã, buscar as primícias da manhã, oferecer as suas horas do dia para ti, Senhor. Não deixe que o inimigo escarneça e zombe de nós. Nós somos os teus servos. Nós preferimos a vós. O Senhor é a nossa preferência. Por isso, Senhor, com o seu sangue nos lave e nos purifique para sempre testemunhar o seu nome no mundo tão mudado, no mundo tão perdido, seremos luz, como luzeiro a este mundo. Não deixe que os seus filhos se confundam, mas se unam num coração e uma só alma no louvor a Deus. Desça sobre esses fiéis, pela proteção de Santo Expedito, São José, Nossa Senhora e Santa Luzia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. São José, valei-nos. Salve Maria Imaculada. Santo Expedito, rogai por nós.